Olá, eu sou o perito Kleber Miller e neste vídeo nós iremos tratar sobre as perícias de engenharia forense. Em específico, diagnose de incêndios em veículos, acidentes de trânsito com morte e muito mais, juntamente com o perito criminal do Rio Grande do Sul, o engenheiro mecânico Rodrigo Kleinamp, uma das maiores referências no assunto da perícia criminal brasileira. Nós trataremos sobre a perícia criminal, a atuação do assistente técnico, as relações entre o assistente técnico, a perícia criminal, os operadores do direito. E o Rodrigo detalha um pouco sobre como ele vai abordar, né, essa matéria ao longo do curso nos dias 12 e 13 de dezembro aqui em Porto Alegre, no Hotel Intercity, do curso Criminalística 360. Então fica o convite, assiste o vídeo, fica sabendo um pouco mais aí sobre as áreas aí de acidente de trânsito, incêndio de veículo, fraudes em seguradoras, com o perito Rodrigo e comigo, o perito Kleber Miller. Nós havíamos combinado aí de falarmos sobre a perícia de engenharia, aí, que trabalha há mais de 20 anos, aí hoje já perito já aposentado, que nem eu, e um pouco do que a gente vai falar nesse desafio que nós abraçamos aí de montar esse nosso curso aí, Criminalística 360, que é um cara aí que já deu, nós já ministramos curso aí pelo Brasil inteiro, mas sempre é bom, né, eu acho, te apresentar um pouco aí, o pessoal creio que nem todo mundo te conheça, né, o pessoal, claro, que é do meio aí, te conhece bastante. Mas eu já deixo contigo a palavra. Bom, boa noite a todos, né? Agradeço o convite de estar aqui falando sobre o nosso evento, né? Que vai ser um evento, eu acho que muito intenso, né, Kleber? Porque a gente está abordando várias áreas, um time bem experiente aí. E, para mim, né, coube a falar sobre engenharia forense, né? Eu trabalhei por 23 anos no departamento de criminalística, né? E desde o início já, eu acho que a partir do segundo, terceiro ano, eu já comecei a atuar como assistente técnico, né? Então isso me deu uma bagagem, né, muito pessoal, assim, né? Eu tenho uma atuação bem extensa aí, atuei em casos de repercussão nacional, atuo, né? Na minha consultoria, né? Agora aposentado mais ainda, né? E eu acho que cada perito, né, ele tem essa sua caminhada, né, sua experiência, que independente do conhecimento técnico, a gente vai agregando, né, esse know-how pericial, né, ele se dá por essa somatório, né, de conhecimento técnico, de experiência na casuística. E aí nós, como peritos oficiais, temos esse trunfo, né, de atender muitos locais. E se aliar isso à teoria, aí fica muito bom, né? A gente é uma grande escola. A perícia criminal, para mim, foi uma grande escola, né? E eu acho que essa minha atuação já precoce como assistente, ela me trouxe uma bagagem bem interessante, né? Porque como assistente técnico, tu pode mais, né? Tu pode mais, às vezes, aprofundar mais um caso, né? Vai mais longe, né, digamos. Então eu acabei tendo a sorte de trabalhar em casos de repercussão nacional, né, até hoje, e isso nos dá uma bagagem muito grande. O desafio agora vai ser levar isso, sempre levar para a sala de aula, né? E o desafio porque são 4 horas, né? A tua parte até é bom a gente, até te interromper um pouco, né, Rodrigo? Que nós dividimos o curso em 20 horas aula, né? Até foi uma ideia sua, né? Um cara que tem uma bagagem muito grande. Olha quem está te assistindo aí, conhece? Dona Lourdes Teixeira Miller aí, está te assistindo aí. Dona Lourdes, um grande abraço. Dona Lourdes está ao vivo aí. Até eu, às vezes, por tempo aí. Dona Lourdes é minha mãe, então nos conhece bem, né, Rodrigo? Nós nos conhecemos aí há tanto tempo, né? Nós trabalhamos trabalhamos na informática, já entramos junto na perícia, né, Rodrigo? Eu acompanho a tua carreira. Até a gente teve uma carreira que eu acho bem interessante, assim, acho que é por isso que talvez a gente, além de ser amigo fora, né?
Porque as áreas de veículo, por exemplo, as perícias de veículos dentro da engenharia, e tu como engenheiro mecânico, né, tu atuasse, eu acho bacana até tu falar sobre as origens aí dos acidentes de trânsito, tu passou por uma experiência muito legal, toda aquela coisa da implantação do gás também, né, Rodrigo? Quando começou a entrar o gás, e alguns casos de acidentes de trânsito, acho que é dos precursores, né, se não é o precursor, que sempre defendeu que a polícia e a perícia, principalmente no Rio Grande do Sul, como elas são separadas, nós temos as autonomias, que fosse feito quando fosse divulgar um grande caso também, que eles fossem de forma conjunta, né? Porque tem uma coisa da investigação da polícia e tem uma coisa da investigação científica. Eu acho que era bacana tu falar sobre isso, porque eu acho que a gente participou de uma transformação, né, na perícia criminal no Brasil, né? Quando a gente entrou era uma coisa, inclusive a gente tem participação nisso, né? A gente colaborou muito para essa evolução, né? O pessoal eu acho que da nossa geração, né? A perícia virou a profissão da moda, né? Faz tempo já. E quando a gente entrou ainda não era assim, né? Então, hoje a gente tem vários colegas que são, inclusive, o teu caso, por exemplo, que divulgam muito a perícia nas redes sociais, né? E quando a gente entrou a divulgar o trabalho da perícia criminal, era um tabu ainda. Te lembra disso? Era proibido praticamente. Praticamente proibido. Eu me lembro que nós entramos em 97 no IGP. Eu acho que foi em 98, talvez, eu fui dar uma palestra no Instituto de Perícias, né, no IBAP, no caso. E aí eu me lembro que a presidente da associação nossa, na época, ela recebeu ligações de colegas questionando o que eu ia falar lá naquela palestra, né? Ou seja, assim, o receio do que a gente ia divulgar, né? E a perícia é uma ciência que tem que ser divulgada, né? Hoje é até piada isso, né? Falar sobre isso, né? E aí a gente passou por situações assim bem... as pessoas nem sabem, né? Quando teve um caso de acidente de trânsito em Porto Alegre que acho que foi o primeiro caso que a gente apresentou com uma coletiva, né? Juntamente com a Polícia Civil, e divulgou muito o trabalho do IGP, né? Então, assim, houve até um estresse interno com relação a isso, uma divergência de diretores, a gente devia ir ou não, e a gente foi, né? Eu fui... seja o que Deus quiser, né? E deu muito certo, né? Então, um trabalho muito bem feito também. E aí quem ganha com isso, quem ganhou com isso não foi só eu, foi toda a instituição, né? Então, eu tive essa sorte, né, de passar por experiências bem desafiadoras na perícia e descobri que sob pressão eu trabalho muito bem, né? Isso para mim foi muito legal também. Então, quando a coisa aperta, pode me botar lá que eu vou dar o máximo. Então, isso é uma autoconfiança muito grande. Né? Não, o que é legal, assim, ó, alguns colegas nossos, eles passam por várias áreas, né? Conhece, me acompanhou, eu passei em várias áreas aí, acabei no local de morte, informática, áudio, chassi, fui para licitações, acabei na direção geral, passei em um monte de área. E tu praticamente, desde o começo, né, eu acho que está dando um retorno no áudio ali, mas eu não sei, para mim, como é que tá o áudio para ti, Rodrigo? O Marcelo ali que deu um... Para mim tá bom. É só ver se tem mais gente que acha que o áudio está ruim. É que eu tô gravando direto aqui, assim, né? Até sem os microfones aí. Até porque eu tô em migração dentro do estúdio, do escritório, aí a gente tá, eu tô até... Mas, retomando, né? Então, tu fosse um cara que estudasse engenharia de segurança do trabalho, que eu acho que é uma coisa que eu vi poucas vezes até tu falar sobre isso, e pelo que eu me recordo, foi um dos primeiros, eu acho, da perícia que começou a buscar o aprofundamento dentro das áreas. Né? Eu vejo que no teu curso, que tu já ministra, né, esse teu curso de diagnóstico de incêndio, tem muita coisa na internet,
e os próprios peritos fazerem curso com a gente, né? Porque, porque, de uma certa forma, a gente acaba abordando coisas bastante específicas, né? Claro, já puxando para o nosso curso, aí eu vou falar um pouco sobre local, sobre assessoramento técnico. Agora eu estou nos casos grandes aí, né? Até agora eu fui nomeado, acho que nem tu sabe, eu estou nomeado agora nesse caso como assistente técnico, nesse caso do Carrefour, que é um caso... tinha falado. E é uma coisa também recente, né, Rodrigo, que é a atuação do assistente técnico desde o inquérito. Então, é uma coisa diferente, assim, ó. Eu me lembro, Titi, né, eu acho que foi dos primeiros colegas que eu ouvi falar que participou de ir até o júri em acidente de trânsito, né? Então, são experiências que a gente passa que elas são muito diferentes, né, Rodrigo? Claro, uma coisa é tu estar como perito defendendo o teu laudo lá no tribunal do júri, e a outra, às vezes, é a gente assessorar o assessoramento técnico desde o começo, sabe? Desde da investigação. E isso também é novamente, são precursores em muita coisa, né, Rodrigo? Porque ainda o próprio assessoramento técnico no inquérito, né, é uma coisa muito recente. Né? Então, tem muito pouca atuação dessa investigação. A formalização da atuação do assistente técnico no crime ela é recente, né? Apesar de que já havia indiretamente. Né? E hoje está formalizado no Código de Processo Penal. Então, é uma coisa que tem que ser aceita, inclusive, pelos colegas peritos. Né? A figura existe, né, do assistente técnico criminal. Né? E eu acho que só vem para somar, né? Vem para somar. Se tu promove uma discussão científica dentro do processo, todo mundo ganha com isso. Né? Então, assim, eu não tenho esse preconceito, né? Até porque muito cedo comecei a atuar como assistente. Claro que a postura do assistente é outra. Tu não tem a mesma postura como assistente como perito oficial. Né? Então, isso tem que ficar bem claro. A gente tem uma outra postura, uma postura de parcial. Né? Diferente do perito criminal, que é imparcial. Né? Então, tem que entender isso e trabalhar dentro desse universo sem mentir, sem omitir aquilo que é importante. Então, com o tempo, eu aprendi, né, a diferenciar bem isso. Né? E é um trabalho que se retroalimenta. Né? A tua atuação como assistente técnico, ela vai somar muito para a tua atuação como perito oficial. Né? Eu acho que eu tive essa sorte de poder, de maneira paralela, desenvolver as duas áreas. Né? E acabou dando certo, acabou me fortalecendo muito. Né? E passei por experiências bem intensas. Né? Júri, por exemplo, né? Fazer um júri, eu acho, para um perito é que nem um jogador jogar a Copa do Mundo. Né? É o ápice, né? É o momento de maior exposição, é o momento mais tenso, né? E onde a gente aparece muito, né? Onde se vê o todo ali, que o trabalho da perícia é fundamental. Né? Então, eu tive experiências já bem intensas, não só com perito oficial em júri, que foi escassas, né, mas importantes, mas com assistente técnico também, né? E aí trabalhando ao lado de advogados excepcionais, assim, né? Tem advogados criminalistas maravilhosos, assim, né? Eu tive a honra de trabalhar e trabalho, né? E a gente acaba interagindo e essa interação perito-advogado, ela se bem feita, ela é imbatível, né? Ela tem um resultado de qualidade muito alto. Assim. Então, a gente vai criando os caminhos, né? E procurando fazer sempre o melhor, né? Sempre com muito esmero, porque a gente está lidando com a vida das pessoas, com a liberdade, com o patrimônio. Né? Então, tem que ser bem criterioso. Eu acho que esse é o norte do perito. E hoje eu vejo, acho que é por isso que foi até Claro, o pessoal que me acompanha mais aí tem visto essa caminhada que eu tive aí principalmente nesses últimos 4, 5 anos aí, foi muito intensa, né, Rodrigo? Com certeza. Desde 2015, acho que são os últimos 5 anos aí, né? A gente assumiu a direção geral do GP, da Perícia do Rio Grande do Sul. Que A gente vai muito na equipe. Também, né?
para fortalecer a perícia criminal e fortalecer áreas, projetos, e criamos uma área de inteligência, aí depois eu saio, vou para o Ministério Público, aí fico 3 anos no Ministério Público, aí nós auxiliamos lá, que é o assessoramento criminal, né? E aí eu vejo hoje, Rodrigo, o assessoramento técnico de uma forma muito. Hoje, para mim, ela parece que clareou, assim, sabe? No início parece que a gente está meio tateando, assim, né? E tu vê isso, a gente vê isso até com os próprios advogados, às vezes, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu tenho lido até a manifestação de outros juízes, né? Tem uma obra que eu estou lendo que é muito interessante, eu sempre refiro ela, uma das últimas que eu estou lendo, que é o Processo Penal na Teoria dos Jogos, que é do Alexandre Moraes, e ele fala desse jogo, né? É uma obra fantástica, assim, né? Eu acho uma obra muito interessante. Eu tenho visto que eu tenho colegas aí que são advogados criminais que dizem que para alguns já virou literatura de cabeceira, assim. Porque tem toda uma estratégia, assim, ele é muito claro, ele fala sobre isso muito claro, né? E em alguns momentos ele fala ali da cadeia de custódia, ele fala da atuação no inquérito, até para a gente entender, e claro, isso a gente vai abordar lá no curso, né, sobre o perito, as atuações do perito, e nós focamos, agora eu vi o Eduardo também aqui, o Eduardo Lima Silva, que é um dos nossos instrutores, aí vai falar sobre documento, né? E o Eduardo também atua muito em perícias cíveis, né? Ele é um perito criminal e atua em perícias cíveis, né? Eu gosto muito do criminal, né? Eu pouco atuei no civil, assim. Eu gosto muito do criminal. E a gente vê que a atuação do assistente técnico, diferente do perito, e eu referi em outros programas até, se a gente pensar no perito criminal, tu recebe um ofício que ele te determina o que tu tem que fazer. E tu tem que responder algumas perguntas, que são os quesitos. E o perito com aquela demanda dele enlouquecida. E ele atende aquela demanda que ele foi solicitado. Por exemplo, vai atender um local de crime, um outro perito vai atender uma arma, um outro perito vai atender uma análise de uma substância. Às vezes, até as próprias substâncias, um perito atua na química legal, o outro atua na toxicologia. Uma coisa que, nesse caso, agora que a gente está trabalhando muito sobre as reais causas aí, né? Então, entraram alguns elementos já no inquérito que são bem importantes. E aí, a atuação do assistente técnico, a gente tem a oportunidade de pegar o processo na íntegra, né? Então, tu pegar um processo de capa a capa, eu não digo, eu refiro isso, não é que os peritos não teriam condições, tem tantas quanto qualquer um de nós, né? Só o problema é quanto tempo ia levar, né, Rodrigo? Se cada perito tivesse que ler o inquérito todo e o inquérito atualizado, né? Porque eu fico pedindo o inquérito atualizado, vai entrando uma solicitação, vai entrando uma coisa. O que a gente acaba fazendo no assessoramento técnico, às vezes a gente nem emite nenhum documento, né, Rodrigo? Às vezes a gente não coloca, às vezes, no assessoramento técnico, às vezes tu não coloca nenhum documento dentro do processo. Às vezes tu só instrui o promotor, né? Eu atuei na acusação, eu atuo na defesa, né? Ainda hoje os delegados me ligam, o promotor me liga, e a gente auxilia os promotores, auxilia os delegados. Então isso aí é uma coisa que depois muda muito para nós, porque as pessoas sabem que tu vai referir o que tu pode referir. E hoje eu enxergo muito assim, da atuação do assistente técnico, o quanto ele puder com que as demandas sejam enviadas para a perícia oficial, melhor. Então, se tu tem um laudo pericial, eu não preciso fazer um parecer, não que eu vou fazer um parecer para derrubar. Claro, só quando tu tem que contar um erro grosseiro, que não é tão comum, né? Mas, às vezes, é formular uma pergunta, fazer um quesito complementar, suplementar, solicitar um novo exame. Então, a atuação do assistente técnico, ela é muito diferenciada, né? Ela é muito... a forma como a gente atua é muito diferente, né? A não ser que... Eu te digo que o laudo pericial, quanto mais científico ele for, mais cabe contestação, mais pontos de discussão vão ser gerados, né? E tem que ser discutidos, né? Eu, como perito oficial, eu sempre gostei de ser demandado, né? Sempre gostei que me demandassem.
Até se apontasse um erro meu, eu ia até agradecer que corrigiu um erro, está definindo o futuro de alguém. Né? Eu não tenho essa vaidade. Mas, assim, com relação aos advogados, todos os advogados de renome hoje, conhecidos aí, eles não abrem mão da opinião de um perito. Eles têm um perito sempre, né, que assessora ele. E o bom advogado, ele monta a defesa dele baseado, sempre baseando o trabalho dele no trabalho da assistência técnica, né? Da discussão junto com o perito. Né? Eu tenho experiências intensas e maravilhosas com advogados. Não, é muito bom, é um toque muito legal. De comparar o júri e eles seguirem exatamente aquilo que a gente conseguiu desvendar do caso, com o estudo do caso. Né? Então é isso. Né? São várias possibilidades, né, Kleber? E claro que o assistente técnico ele tem mais informações. Né? A gente pode ler o processo, pode solicitar exames que às vezes a perícia não tem alcance. A gente, como assistente, pode solicitar isso, né? Uma questão do cliente ter a condição de fazer isso. Isso só agrega conhecimento para nós também. Aí está a experiência que tu tivesse há bastante tempo, né, Rodrigo? O que a gente tem identificado, às vezes, na perícia criminal? Né? Nem todo estado tem a mesma estrutura, nem todo perito tem a mesma capacidade que eu digo assim, como é que eu vou me explicar para não dizer... Todos são lá, são peritos, são concursados, mas daqui a pouco tu tem um perito que é que nem tu, eu vou falar assim em relação a acidentes de trânsito, que foi o idealizador e para mim o criador da área de acidente de trânsito, de perícias de acidente de trânsito no Rio Grande do Sul e acho que dos transmissores do Brasil, né, em vários estados hoje. Então tem peritos que eles não são especialistas. Né? Ele atende várias coisas, vários tipos de exame. Ele atende celular, ele atende arma, ele atende acidente de trânsito, ele atende incêndio, ele atende tudo, né? E em específico eu vejo esses exames, por isso que eu fiz questão, até que eu tenho um horário lá bastante dentro do curso, né? Já puxando do curso, pela complexidade que é uma diagnose do incêndio, né, Rodrigo, do incêndio em veículo, do acidente de trânsito, de medidas, tudo coisa que a gente aborda, né, as condições da via, os horários, as condições do veículo, a análise do veículo, a análise da via, os cálculos, né, que vocês fazem, né, todos em cima em cima de fórmulas, né, então e aí tem outras complexidades, né, Rodrigo, deformações e essa troca de energia é uma área. Essa área que tu atua é uma área bastante complexa, assim, né? Eu tenho te acompanhado, claro, vários seminários que a gente faz junto aí. Normalmente a área de trânsito, tem a área de veículos, outras áreas hoje as engenharias acho que estão todas juntas. Tu também foi um dos idealizadores dos seminários de engenharia, né, Rodrigo? Acho que não tinha o seminário de engenharia, a gente organizou no Rio Grande do Sul. A verdade é a seguinte, que poucos institutos criminalísticos no Brasil têm um departamento de engenharia, que respira engenharia, né? O nosso é um exemplo, né? Eu acho que talvez seja o mais forte do Rio Grande do Sul, né? mais preparado, digamos, né? Lá a gente tem uma divisão específica e dividido em áreas específicas, né? Isso é uma vantagem. Porque muitos estados atuam que se chama de clínica geral, né? E é óbvio que isso gera uma carência muito grande, gera erros em laudos. Agora estou falando como assistente, não como perito oficial. Né? Então, existe uma carência muito grande em algumas regiões, e no interior é uma realidade, a capital é outra. A gente sabe, né? Bom, o exemplo aí que você traz do incêndio em veículo, ele é a gente tem tanta carência de conhecimento na área que eu escrevi um material sobre o assunto, né? E esse trabalho está disponível na internet, né? Então, eu recebo laudos de colegas peritos oficiais de todo o Brasil, né? E parece que é um laudo meu, porque eles usam os textos, né? E eu vejo que como foi bom fazer isso, né? Como deu resultado e divulgar, abrir esse acesso, né?
é mais uma, acho que mais um tabu que a gente quebra também, né? A informação não pode ser divulgada. Não, tem que ser divulgada. É ciência, né? É o que a gente E aí falou. as pessoas acabam desenvolvendo essa área nos seus estados, né? E só faz bem, né? Só faz bem. E é uma área bem desafiadora, né? A gente vai trabalhar no nosso evento lá, alguns casos de incêndio, né? Eu vou focar basicamente em incêndios e trânsito, né? São duas áreas mais importantes, eu acho, mais significativas, mais demandadas na perícia criminal, né? E perícia civil também, né? Então, acho que essas duas áreas eu vou conseguir abordar de uma maneira bem interessante e, né, já dando spoiler aqui, né? A minha participação no evento vai ser bem prática. Eu vou desafiar os alunos, eu vou trabalhar o caso da sala de aula. Eu acredito muito no poder da sala de aula, né? Eu acho que lá a gente consegue reproduzir, né, uma situação, um caso, e os alunos pensando junto, a gente mostrando o caminho, né? E como é importante o perito saber interpretar os vestígios, né? É isso que leva ele a fazer um trabalho científico, né? O perito é o interpretador de vestígios, né? Essa frase, para mim, ela é importantíssima. Ela parece singela, mas não é. A gente pega um laudo, né, de um profissional, o cara escreve 100 páginas e não interpreta um vestígio. Não é um bom laudo. Um bom laudo é aquele que faz a interpretação devida dos vestígios, né? E para isso tem que se ter um conhecimento específico, um know-how específico, que é o que a gente procura passar para os alunos aí. Eu vi muito. Sabe, uma pessoa que eu admiro muito, né? A gente já fez até uma simulação aqui em Porto Alegre. Tu lembra que a gente parou a rua e Sim. o Manuel, né? Manuel Constante Neto, que é um médico legista. Então, a gente fez uma simulação envolvendo. Acho que deve ter as imagens ainda, né, Rodrigo? Lá nesses dias mesmo eu estava vendo as imagens lá no nosso Face, lá eu sempre publico bastante coisa, né? Essa coisa da divulgação da perícia criminal. E o Manuel, ele sempre criticou muito, que dizia, desde a formação dos legistas, né, já falando disso, quanto menos tu falar, melhor, para tu não te comprometer, né? E alguns peritos, às vezes, até para aquele conceito do visum et repertum, né, assim, o que tu enxerga, tu coloca, claro, isso aí é importante, com certeza é importante, né? Até esses dias eu estava analisando um outro caso de repercussão aí, e o perito, ele tinha uma mancha na porta do carro. Tinha uma mancha de sangue na porta do carro. Não, tinha uma mancha vermelha na porta do carro. Não tinha uma mancha de sangue na porta do carro. Para te dizer que aquilo ali é sangue, tu tem que coletar, tu tem que fazer um teste, tem que fazer uma análise, e aí tu vai afirmar se aquilo ali é sangue, se aquilo ali é sangue humano, tu vai fazer um DNA, se aquele... Então, assim, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Essa coisa da interpretação dos vestígios tem que ter muito cuidado. Então, assim, eu ainda acho preferível que ele faça... Isso é uma coisa que a gente vai abordar bastante em sala, isso é uma coisa que eu quero abordar bastante, né, Rodrigo? Eu gosto, a coisa de desenho. A Marília vai trabalhar a simulação de cenas de crime também, né, Rodrigo? Sim. De como é que coleta o vestígio, de como é que tu indexa o vestígio, né? Hoje mesmo eu estava procurando uns apontadores, achei uns apontadores bem interessantes, até numa livraria hoje, que tinham as setas e com medidas, né? Então a gente trabalha muito com essa coisa de apontar, de mostrar, então muita gente às vezes tu olha os filmes, até aquela plaquinha 1, 2, 3, 4, tu não sabe nem o que é aquilo, depois tu vai descrever cada coisa daquilo dentro do teu laudo, aonde está aquilo, né? O que aquilo ali representa. Eu vi aulas tuas aí, às vezes o ponto de impacto, às vezes ele fica praticamente claro, às vezes, né, Rodrigo, no local, às vezes já acontece, onde tem aquela marca, às vezes, assim, na pista, né, e uma série de outras coisas que a gente acaba... Eu fico imaginando como é que um perito que não tem uma formação específica, já hoje, claro, como o tema é a tua área ali, a nossa área de engenharia, mas muito mais tua, né, uma área que eu digo tu porque tu atua muito focado nisso,
Como é que o perito vai chegar? Eu fico imaginando que é um perito que faz local de morte, por exemplo, faz suicídio, faz homicídio com arma de fogo, arma branca, daqui a pouco ele vai lá numa cena de crime, e até o corpo, às vezes, num acidente de trânsito com morte, nem é das coisas mais importantes, né? Eu digo em termos de vestígio, né, Rodrigo? O que acontece é que esse perito, se ele não tiver o know-how, né, para essa área que ele está atuando, ele vai justamente ficar no visum et reperto, ele vai só descrever, né, vai ficar só faz uma descrição. Não é isso, né? O trabalho da perícia é muito mais que isso. É formar juiz de valor, é determinar a causa. É isso que a gente está ali. A gente é pago para isso, né? A gente é pago para interpretar vestígio. O Estado nos contrata para isso. Esse é o meu entendimento. Porque senão, se o trabalho da perícia se limitar a descrever, então não precisa ter um profissional preparado com nível superior, com pós ou mestrado, doutorado, como vários colegas têm hoje. Então não precisa. Então a gente tem que avançar, tornar nosso trabalho cada vez mais especializado, né? E estar atento para as coisas que acontecem, as novidades, né? Por exemplo, no nosso seminário lá, como eu vou trabalhar muito com trânsito, eu inevitavelmente vou mostrar casos em que a gente usou imagem de vídeo, né? Existe todo um conhecimento aplicado a se usar um vídeo no acidente. Por exemplo, se calcular a velocidade a partir de um vídeo. Isso é uma realidade hoje. Já estão todas monitoradas por câmeras, né? Então, é matéria-prima nossa os vídeos de acidentes, né? Acaba sendo matéria-prima. E também a reconstrução virtual de acidentes, que a gente usa muito em júri, né? Também eu tenho exemplos, experiências bem interessantes, que ajuda muito a gente a expor nosso trabalho num plenário de júri, enfim, né? Usar esse trabalho artístico, mas que técnico, né? Feito por um profissional de informática, geralmente, mas que é fiel ao laudo pericial, né? Ele tem que ter esse lado científico, senão ele não é um bom trabalho, né? Então, tudo isso a gente vai levar para a sala de aula, né? Aquelas 4 horas ali, eu vou percorrer alguns casos bem emblemáticos que eu tive oportunidade de trabalhar, e acho que vai ser bem bacana. Assim, eu estou bem afim desse evento aí, para a gente fazer um trabalho bacana lá para divulgar, né? E para agregar conhecimento aos profissionais que vão estar lá. O que a gente... A ideia é essa do Criminalística 360, né? Que claro, a gente deu esse nome aí, quando a gente está na ativa, né, Rodrigo, a gente até monta os cursos e atua, mas a gente estando, né, como nós estamos hoje, né, não tem aquela obrigação, às vezes, assim, da tua escala, daqueles prazos dos laudos e sempre embaixo do mau tempo, né, uma casuística muito grande, às vezes os peritos nem conseguem, né, dar toda, ou dão aquela atenção a muito custo, né, Rodrigo? A gente não pode negar também, é um ser humano, né? Por exemplo, nós, a hora que a gente está cansado, a hora que um assistente técnico, tu fecha a porta, olha, eu não vou atender, ou eu estou com uma demanda aqui, não tem como atender. E a perícia criminal não tem isso. O local deu, tu tá de plantão, tu tem que atender. Se tu tá no local de... Espero que no local de morte der 20 locais, como eu peguei, está 12 locais, nós estamos em 2 lá, tu tem que atender tudo. Não tem justificativa. Então, eu cheguei a virar assim, sem comer, né? Então, é inegável que no momento dos teus atendimentos, tu vai estar cansado, daqui a pouco tu deixa escapar alguma coisa, daqui a pouco as tuas anotações, elas já não... e até as condições, às vezes, Rodrigo, que tu atende, né? Às vezes teria o certo, às vezes teria que voltar. Poucas vezes eu vi, ali na direção tem caso, acho que eu até vou mencionar em sala lá, que a gente conseguiu manter um local isolado, entendeu? Mas o que é manter um local isolado? A gente vai deixar um PM lá 2 dias, 3 dias de escala lá para proteger uma cena de crime, que é um caso que não sei se vai lembrar, que, claro, não é que é da engenharia, mas até para a gente desenvolver essa coisa da complexidade da perícia criminal, pelo que passa os peritos criminais.
que era um caso em que o cara esforjou 3 mulheres e uma criança dentro da, acho no bairro aqui, a gente chama, o caso é Esforjados da Restinga. Tem na internet, o pessoal procurar. O caso que aquilo chocou muito, né? Quando eu olhei as fotos de ver uma criança com a cabeça praticamente arrancada, e sangue para todo lado, e a gente tentar encontrar vestígios, e nós conseguimos encontrar no mar de sangue lá, encontrar uma gota de sangue do rapaz que era realmente o autor. Então, isso aí é uma coisa... A gente foi 3, 4 vezes. A diretora do DNA aí no local, isso é muito raro, né, Rodrigo? Isso aí isso é coisa de filme, né? Eu estava agora, nesse caso, claro, esse caso que a gente está atuando agora aí, eu fico vendo assim, a pressão em cima de todas as áreas, da Polícia Civil, da própria perícia, e a pilha lá dentro da delegacia, com certeza, está correndo. Tem outros homicídios, tem outros casos, e tu não pode dar preferência. Claro, alguns casos de maior repercussão, assim, acaba se dando uma certa atenção maior, até para dar um retorno. Ainda mais esse caso, que se falou de uma série de coisas aí, e tantos outros casos que a gente atua. Então, o quanto é complexo. E é inegável também, né, Rodrigo? Não é todo mundo que consegue hoje contratar um assistente técnico, assim, né, isso tem até porque o nosso trabalho é um trabalho... Eu estou há dias, às vezes, debruçado em cima do... Até comentei esses dias, o advogado me ligou e aí eu perguntei, não, me manda o processo todo, né? E aí ele... Mas, doutor, você sabe que é 3.000 páginas? Eu disse assim, eu imagino que sejam 3.000 páginas. É o normal, 2.000, 3.000, 10.000, sei lá o tamanho do caso. E a gente vai ter que ler tudo. Daqui a pouco tu vai encontrar coisas nos documentos, coisas que surgiram muito dos inquéritos estão encerrados. Tu não tem nem todos os laudos, né, Rodrigo? Os laudos eles vão sendo concluídos ao longo do... Daqui a pouco tu tem a denúncia lá em cima e os laudos vão chegar depois. Então é um trabalho muito complexo. E o assistente técnico ele vai estar vinculado àquele caso até o final, né? Às vezes vai ficar alguns anos vinculado àquele caso. Então, realmente é um trabalho que exige até uma remuneração, né? Que compense, né? Esse esforço, todo esse trabalho vai ser feito, né? Então, infelizmente, não é toda pessoa que pode dispor de uma boa defesa do nosso assistente técnico, né? Mas a gente faz sempre o que pode, né? E eu acho que o valor do nosso trabalho como assistente, como perito, ele está no resultado do trabalho, né? Não é as horas que te mandam do caso, é o resultado que tu vai trazer. Eu sempre enxerguei dessa maneira, né? Então, até para estipular honorários, que é uma coisa bem controversa, né? Eu sempre foco no resultado, não no trabalho que vai dar. Então, é uma coisa que, com o tempo, eu fui aprendendo e fui acreditando nisso, né? Mas o trabalho como assistente técnico, Kleber, ele é muito prazeroso também, ele tem peculiaridades, né? Diferente da polícia oficial. E tem a fase romântica, que é que tu está agora, né? Que daqui a pouco tu vai ver, tu vai estar com 500 casos para ontem e também não vai ter esse negócio, não vou atender, não vou fazer. É uma bola de neve. A gente tinha que atender tudo e dar conta das demandas. O assistente também, né? A gente acaba entrando no mesmo caminho. Então, eu sou realizado em trabalhar como assistente técnico. Tem a ver com o perfil da pessoa também, né? E não é perito do juiz, é como assistente da parte. Para mim é o mais interessante. Porque ali eu posso mais, ali eu posso fazer um exame que eu não poderia fazer, né? Porque o Estado não me dá, mas o cliente me dá. Então, assim, isso para mim é tudo, né? Poder ter tudo à disposição para mim chegar onde eu quero, e aí só depender do meu esforço, para mim é o ideal. Assim. Não precisa nem me pagar.
Tem casos que a gente Estava atua, apaixonado. tem casos do MP que a gente atuava pro bono. Eu sou um, já falei pro MP, para a A gente acaba se polícia. apaixonando pelos casos, né? Essa que é a verdade, né? Então, Então, daqui a pouco tu começa a encontrar coisas, daqui a pouco tu começa a achar coisas ali no processo que elas passaram assim, entendeu? Às vezes passaram meio à margem, assim, coisa né? que ninguém viu, Não, que a ninguém gente viu, acaba vendo. ou então tu tá olhando tanto do ponto de vista jurídico, né? E essa semana mesmo teve um troço muito legal, assim, com essas ferramentas agora, assim, facilitou algumas coisas, né, Rodrigo? O Zoom, hoje, claro, as ferramentas existiam, né, e não se usava muito isso, né? Hoje, às vezes a gente consegue interagir, às vezes, mais. Porque eu acredito nessa coisa da parte jurídica e a parte técnica trabalharem muito próximos, assim, né? Então, essa semana foi ontem, anteontem, nós abrimos uma sala e botamos o documento e escrevemos o documento junto. Eu, como assistente técnico, advogado, e nós construindo a peça que ia ser escrita. Porque é coisas que a gente sempre criticou muito, até da própria imprensa, de usar terminologias erradas, de usar expressões que às vezes geram dúvida. Né? Eu vi ofícios aí em relação a munições, e aí eu fico até, às vezes, de uma certa forma, surpreso, né? Às vezes, os próprios policiais, às vezes, os próprios promotores, e aí, claro, depois quando a gente vai conhecendo a realidade, isso aí não é uma coisa, não é terra arrasada, sabe? A gente vê, tudo tem justificativas porque que as coisas, às vezes, são como são. Né? Chega na delegacia lá, tu tem não sei quantos inquéritos lá para fazer, diligência. Quando tu olha o processo, às vezes tu ouve 20, 30, sei lá quantas pessoas. Imagina no trabalho que é isso. Tu fazer diligências, né? Tu ir atrás de suspeito. Daqui a pouco tu vai numa linha, aquela linha está equivocada, não dá em lugar nenhum, né? Então, eu vi no próprio Ministério Público, assim, alguns promotores também não mudam muito, né, Rodrigo? Alguns promotores são específicos do júri, né? E muitos são generalistas. Ele atende um monte de coisa e também atende um criminal. Eu tenho uns casos, assim, foi muito legal, assim, né, no próprio Ministério Público. Agora eu estava lembrando, assim, um promotor, e depois eles vieram a Porto Alegre, ele me encontrou e assim, o perito Kleber, não sei o que, foi falar comigo assim, o meu primeiro júri a gente já ganhou, né? Aquela coisa do ganhou, né? É que tu vê que é aquela coisa do jogo, né? Mas realmente, no sentido do ganhou, é que nós conseguimos encontrar provas e justificativas, e eu já vi dos dois lados, né, Rodrigo? Tanto para conseguir provar que a pessoa realmente é criminosa, como também a trabalhar com advogados, principalmente com os promotores, dele se convencer do que realmente aconteceu. Então, às vezes, ele primeiro quer se convencer. Tanto que tem vezes que ele declina da denúncia, entendeu? A gente acompanhou alguns casos, assim, sabe, um caso que eu gosto muito, eu vou tratar em sala, o Odilane, o Glione, o outro, o caso Bernardo, em que o próprio Ministério Público viu que se convenceu, reabriu o caso, daqui a pouco se convenceu e encerrou, né? Porque se aprofundaram as análises, se aprofundaram os exames, os estudos técnicos, né? E a gente vê, realmente, o que tu fala é realmente isso, é muito prazeroso, é um desafio muito, cansativo pra caramba, a gente não para de estudar nunca, mas quando tu consegue contribuir, assim, tu vê num caso, e às vezes mesmo as partes te ligam e tu diz assim, olha, eu acho que eu não tenho muito que lhe ajudar, eu não tenho nada para contribuir no seu caso. Então, tu não... só vai estar... E às vezes a gente diz assim, olha, tu não precisa de mim, faz isso aqui, manda para a perícia criminal, você não precisa nem gastar. E, claro, a gente faz uma análise ali, até as análises a gente tem que cobrar, porque às vezes a análise ela é tão mais complexa do que tu escrever um documento. Né? Tu escrever ali 3, 4 quesitos, um parecer, às vezes não é tão complexo. O problema é tu chegar numa linha de raciocínio, né, numa análise e ser conclusivo, né? Depende da área também. No caso do trânsito, né, a gente dificilmente não cabe um parecer para somar com alguma coisa na discussão com relação àquele evento
que é um evento que tem várias causas, né? Se tu analisar cientificamente acidente de trânsito, tu vai enxergar mais causas. E cada vez mais causas. E ele é multicausal mesmo. E aí a gente dificilmente, olha, não tem que contribuir aqui. Tu sempre vai ter alguma coisa para contribuir, né? Mas assim, o que está bem claro, né? Até já caminhando para o encerramento, né? Que o nosso evento vai ter bastante casos rumorosos, aí, casos de repercussão, emoção que não vai faltar, né? E é importante isso aí, Kleber, porque eu estou convencido, né, há muito tempo, de que um caso de repercussão, ele induz o todo, né, o Estado como um todo, a perícia, a polícia, a justiça, induz ao erro, né? É muito fácil se deixar levar, né, por às vezes um sentimento de justiça, entre aspas, né, de condenação, e às vezes errar a mão, né, numa condenação. E a gente não pode se envolver com os casos, né, dessa maneira. A gente tem que dizer o que é, né, analisar todo aquele rol de vestígios, né, e para se chegar a uma conclusão técnica, né. A gente vê que muitas vezes a coisa descamba por uma questão moral, né, de resposta à sociedade, quando, na verdade, tecnicamente, as coisas não deveriam ser assim, né? Então, a gente está nessa fogueira aí, então por isso que é bom abordar casos de repercussão, né, para as pessoas saberem, até porque a gente não defende pessoas, a gente defende teses, né? Existe um preconceito, até tu pegou um caso agora bem de muita repercussão, muita opinião formada, certamente tu vai esperar. Mas se tu fizer o teu trabalho baseado no teu conhecimento técnico-científico, tu está bem resguardado, né? É que tem uma coisa muito interessante no período falando sobre o negócio, em especial nos homicídios, né, Rodrigo, e em específico os exames da medicina legal. Isso a gente debate no Brasil, eu debato com médicos. O Dr. Caires é um dos nossos professores do curso Criminalística 360, que ocorrerá nos dia 12 e 13 tem coisas, às vezes, que as qualificadoras. Assim, ele ministrará então, isso aí, às vezes, pode fazer toda a diferença. Da criminalística, então, tem do assessoramento coisas, às vezes, técnico. por exemplo, tem um quesito ali da medicina legal, que quando ele fala em meio cruel, é um troço muito polêmico, tá? O meio cruel, ele é uma das agravantes, né? Então, às vezes, no inquérito já coloca, ele já bota o cara no 121 e já coloca duas, três agravantes ali. E às vezes é muito questionável, né, Rodrigo? Porque a gente vê, às vezes, um meio cruel, claro, não é muito do que a gente está tratando aqui, mas já que tu lembrasse, são coisas, às vezes, até conversando com o Sami, que é um perito, que a gente fez um programa esses dias, o Eduardo, né, que a gente tem o Forensicast, a gente entrevistou o Sami, que é um outro... O Sami é um perito fantástico, aí, atua muito, agora, né, teve missões pela ONU e tudo, e nós estávamos falando exatamente sobre isso, né. A gente vai começando de trabalhar alguns casos com ele também, alguns casos de repercussão, junto com o Sami. Então, a perícia no começo parece uma coisa assim, é só materializar e autoria. Não, o troço é muito maior, o troço é muito mais profundo. Porque tu vai entrar na materialidade, tu tem as provas, aí tu vai entrar nas autorias, às vezes tu tem mais de um autor envolvido, quem é que fez o quê? E depois as qualificadoras, né? Será que tu consegue afirmar que aquilo ali, tal ação, ela se caracteriza, tu pode realmente caracterizar aquilo ali como uma das qualificadoras, e às vezes faz toda a diferença numa pena, né, cara? Isso aumenta muito a pena, que pode fazer, às vezes, até a diferença de tu responder. Claro, a gente vivencia muito aquela coisa do bandido, da quadrilha, do tráfico, da execução, da decapitação, mas existem aqueles homicídios que às vezes o cara exagerou, o cara às vezes tem uma ficha, né, nunca fez nada, daqui a pouco ele fez uma besteira, sabe, perdeu a cabeça, né,
Então, isso a gente tem que ter muito cuidado, né? E às vezes o que o perito fala, ele não sabe, aquilo ali tem um peso, às vezes, dentro de um processo que tu não pode achar que aquilo foi e aí tu pega e escreve, né? Tem que ter muita certeza do que tu está colocando, né, Rodrigo? Porque aquilo vai fazer um efeito lá na frente, lá no julgamento, que pode ter um peso cruel para aquela pessoa, né? Tem uma coisa Exatamente. E a justiça, ela é regida pelo indúbio pro réu, né? E que bom que é assim, né? Que bom que é assim. Existe o indúbio pro réu, né? Então, para justamente se evitar a injustiça, né? E é um norte da nossa profissão, né? Primeiro eu vou evitar fazer uma injustiça, depois eu vou ajudar na condenação, né? Então, eu sempre tive essa visão, né? Como perito oficial, né? E também como assistente. Mas aí que entra uma coisa, né, Rodrigo, que pela característica do próprio tribunal do júri, muita gente não... Grande maioria, eu posso falar com certeza, a grande maioria dos peritos não tem a experiência do tribunal do júri, ele nunca foi chamado de júri, ele entrega o laudo dele, até para as pessoas entenderem, né? Ele entrega o laudo dele, ele recebe um ofício, entrega o laudo dele, e às vezes ele nem interage com os outros peritos, né? Com os outros laudos, raramente isso acontece, né? Sabe que raramente isso acontece. Né? Claro. Eu tive um cuidado sempre, né? Principalmente, claro, nem em todos os casos, mas quando eu via que tinha uma certa, pelo menos o laudo da medicina legal, né? E essa coisa muito fragmentada da perícia, isso aí, às vezes... Eu peguei um caso que eu vou abordar em sala, né, Rodrigo, que o perito discutiu, o criminalista discutiu foi da frente para trás e o legista disse que foi de trás para frente. 2 laudos oficiais que dão... Tu imagina. Aí, quando tu olha assim, não, tiro para frente para trás. E aí fala em cone, dispersão, abriu um buraco desse tamanho na testa, abriu outro buraco atrás, aí tu fala em cone. Acabou que tu tenta conversar com o legista, e também depois eu vou abordar isso em sala, vou tratar um pouco sobre esse caso. Claro, a gente está muito conseguindo, vou ter que passar alguns assim, só pegar esses pontos, mas aí está o nosso objetivo do curso, né, Rodrigo? Porque a gente sabe que tem muito curso, claro, mas quase aquela repetição do que está nos nossos livros, né? Tu é autor, eu sou autor, então aquela coisa muito da doutrina, isso aí está nos livros, né? Então até isso aí a gente pode abordar, né? Olha, quais são os livros que vocês têm que ler, quais são os livros que a gente se baseia, né? Mas o caso em si, o estudo do caso, a interpretação do caso, o que o vestígio, aquilo ali, às vezes tem eu começo a conversar contigo, me lembro de vários casos que às vezes tem um pequeno detalhe, às vezes, que faz toda a diferença. Ele muda toda a maneira de raciocínio. Com certeza. Mas eu digo, já quase terminando, achei bacana assim, tu dar mais uma assim, realmente como é que tu vai conduzir ali, né? O pessoal que tá nos assistindo, eu já vi que tem vários aqui, tem colegas que são peritos, tem uns aqui que eu já sei até que vão estar no curso, né? O pessoal me mandou. As vagas são muito limitadas, né, Rodrigo? A gente tem muito poucas vagas, até para a gente seguir, né? Todas as recomendações aí das autoridades aí, né? De saúde, tudo direitinho, né? Então uma sala que a gente poderia colocar 70, 80 alunos, a gente vai colocar muito menos, né? Menos da metade. Para poder ter, mas acho que de uma certa forma isso é muito bacana também, né? Que a gente teve o apoio de algumas empresas até que vão trazer até equipamentos para o pessoal poder usar, né? O Eduardo vai abordar lá uns equipamentos mais da tua área, assim, o pessoal que é mais curioso aí de engenharia, de fraudes de seguro, né? A gente acabou não falando muito sobre as fraudes, e aí a gente já vai caminhando para o final. A própria, falando sobre fraude, né? O próprio caso que eu vou mostrar um caso, por exemplo, que é uma fraude contra a seguradora, que é um incêndio, né? Que é um dos modus operandi, se fraudar seguradoras, é botar fogo, né? Enfim, num imóvel, num veículo, né? No caso, eu vou trabalhar no caso de um veículo. Um caso que tem uma repercussão muito grande no Brasil e que eu fui chamado justamente para desvendar, né? Para produzir a prova, porque todo mundo sabia que era fraude,
mas para provar tem que ser o perito, né? Então a gente conseguiu amarrar, digamos, os elementos ali que levaram a negativa tal, e comprovar que era uma fraude, né, contra segurador. Isso é muito comum, né? A fraude contra seguro no Brasil ela acontece com muita frequência, né? E tem alguns motivos para isso também que a gente vai abordar em sala de aula, né? E por isso que eu gosto da sala de aula. A sala de aula a gente pode mais, né? Eu posso contar aquilo que eu não contaria numa aula à distância. Em sala de aula eu conto, né? A gente se empolga e fala aquilo que nem poderia falar. Os alunos só ganham com isso, né? Porque Não, tem umas coisas que não tu sabiam, né? mencionou. Não sabia que tinha essa história aí. Pois é. Não, Como entrou no caso, a gente acaba... que a gente foi, que tu estava mencionando sobre o laudo, que tinha os erros, e o perito estava na sala. Não sei se tu lembra disso. Não, isso foi no nosso seminário de trânsito, né? Que eu fiz o curso para evento, e o objetivo foi justamente discutir casos em que eu atuei como assistente e que eu divergi da perícia oficial em alguns pontos. Eu coloquei 4 casos. Os 4 casos, o perito estava na sala de aula. A gente promoveu uma discussão técnica sobre os casos, eu dando meu ponto de vista, eles o dele. Quem ganhou foram os colegas, né? Porque estava ali ao vivo uma discussão do perito assistente técnico, né? Uma discussão técnica, né? Porque todo caso cabe uma outra visão. E aí, nossa, deu muito certo. Só um seminário de perícia oficial consegue ter esse resultado de tu botar o assistente e o perito está ali, né? Cada caso é do estado do Brasil. E a gente conseguiu, sem querer, né, trazer essa discussão, digamos, dos profissionais envolvidos em sala de aula. Foi maravilhoso, né? Claro que muita coragem minha também, né? Fui bem ousado em fazer isso, porque às vezes a gente é mal interpretado. Né? O cara quer derrubar, entre aspas, a perícia do colega. Não é isso. Né? Nunca foi isso. Tu abordar outros pontos, né, que pode atenuar uma culpa ou até agravar uma culpa, e só colabora para o juiz lá, né, que dá a sentença, saber o que ele vai fazer. Então, assim, a perícia é fundamental. E uma pobre sociedade que tem uma perícia fraca, né? Só perde, né? Porque não se faz justiça, daí isso deveria se fazer. Né? Então é isso, a gente vai para esse seminário aí para mostrar muita bagagem, né? Muita experiência prática, discussão de casos, desafiar os alunos. Acho que esse modelo que a gente está adotando vai dar muito certo, né? Para esse formato de evento. Né? Não a ideia realmente é essa, né, Rodrigo? É trabalhar a parte prática mesmo, né? Mão na massa, estudo de caso. E tu falasse uma coisa que que quando a gente começou a pensar esse curso aqui em específico, que além dos peritos, né, nós vamos ter os operadores do direito. Né? Então nós temos um advogado criminalista, nós já temos um outro promotor, que é um promotor de fenômeno, né? O Amorim, tá confirmado, conhece a Gênia Amorim. O Christian Neto Albini, que é um advogado criminalista. E eu fiz questão de convidar também, tem outros promotores, tem policiais, advogados, até a própria defensoria, né? Eu ainda estou de me confirmar, né, se eles vão poder ir. Os peritos, né? Já temos peritos aqui do Rio Grande do Sul, tem peritos novos e peritos experientes, confirmados, né? Já até me mandaram dizendo. Tem gente de outros estados, né? Tem gente que estava aqui agora, né? Do Rio de Janeiro, né? Tem peritos de São Paulo. Então, claro, são poucas vagas, mas o auditório ele é muito rico, né, Rodrigo? E quando a gente consegue montar uma sala de aula em que tu tem uma diversidade dessa, e a gente já sabe, né, que vai ser confrontado também, a gente também aprende muito com isso, né? E isso que tu falasse é sensacional, né? Porque esse debate, essa crítica, esse questionamento, isso aí que faz a gente crescer. Né? E tem uma coisa que eu gosto muito, né? Sobre Popper, né? Um dos filósofos, ele fala sobre o princípio da falseabilidade. Né? É assim, tu desenvolve uma teoria
Se ninguém conseguir me provar que eu estou errado, eu estou certo. Então, é uma visão da perícia que eu acho muito interessante, né? Que traz, a gente traz da filosofia em relação ao povo, eu acho que é realmente isso. E é o que a gente acaba fazendo. Daqui a pouco começa a questionar. E o Manuel, vou de novo citar o Manuel uma vez disse assim, por que a gente publica um artigo? Aí ele me perguntou, sabe por que eu publico artigo? Por que a gente publica artigos? A gente publica artigos para ser questionado, para te provarem que tu está errado. É para isso que tu publica um artigo. Tu vai lá, o cara que é pesquisador, tu vai lá, tu publica e te submete a teus pares, né? Para que alguém tente te convencer que tu está errado. Porque tu começa a estudar aquilo, tu começa a te aprofundar em relação àquilo, aí tu está convicto que aquilo ali está certo, e aí tu publica. E aí tu vai ser questionado. É verdade. E é uma visão muito, eu acho muito interessante, assim. Por isso que a gente, de uma certa forma, tem que ser... Essa experiência de produzir material, de produzir artigos, ela é muito rica também. Eu tive vários artigos publicados aí. Quando saiu a Lei Seca, eu publiquei um artigo e eu recebi uma ligação do chefe de gabinete do deputado que publicou a lei, que fez a lei, para discutir o meu artigo. Eu achei aquilo demais, assim, né? Um respeito muito grande da minha pessoa, o cara me ligar para debater o meu artigo comigo, né? E o artigo, escrever um artigo virou para mim uma terapia, assim, porque às vezes tu forma uma opinião sobre uma coisa, se tu não botar no papel publicar, parece que aquilo fica preso, né? Eu acho que é como compor uma música, alguma coisa paralela, assim, né? Tu tá produzindo, tu tá juntando alguns elementos, tá expressando uma opinião que enriquece e ajuda as pessoas a formar a opinião delas, né? Então, eu sempre tive essa preocupação também de publicar, né? De publicar aquilo que eu penso em alguns momentos, né? Que eu acho que é importante. Agora, por exemplo, eu estou participando de um fórum de discussão sobre o acidente de São Paulo, que matou 42 pessoas, né? Então, eu tô direcionando algumas questões ali, que vai ter uma movimentação aí nível nacional, nível de prevenção, e a gente entra com a nossa bagagem, né, sobre acidentes, e realmente a gente tem que somar, né? A gente enxerga algumas coisas que as pessoas não enxergam, a gente aprendeu isso com o nosso trabalho, então só enriquece. Eu assisti uma palestra tua fantástica. Eu não sei, eu não vou me lembrar, mas eu assisti tanta palestra tua, tanto curso teu, que tu falava sobre mudanças que tinham que ser feitas, claro que já se adotam em outros países, né, de dispositivos de segurança das estradas, né. Aí tu vê aquela coisa das lanças, né, das contenções, né, de evitar quase aquelas coisas da Fórmula 1, né, Rodrigo? Aqueles dispositivos que tem na Fórmula 1, quem dera, né, que isso aí tivesse nas nossas estradas, né, que é uma área que tu atua bastante aí de acidentes de trânsito, né. Então, eu acho que a gente vai ter muita coisa, muita matéria. Deixo novamente o convite aí, o pessoal assistir o nosso Criminalística 360, né, Rodrigo? Vai bombar, vai bombar. Como é que é, meu amigo? 12 e 13 de dezembro, aqui no Intercity, né? A gente pegou um lugar muito bacana, né? No terraço lá do Intercity, tem um auditório, vai ter um espaço. Ele é um curso que é quase um mini seminário, né, Rodrigo? Porque a gente tem workshop, a gente tem empresas que vão mostrar soluções, a gente vai abordar áreas de vídeo, vamos abordar áreas de áudio, vamos mudar documento, local de morte, acidente de trânsito, engenharia, informática, veículo. Apesar das 20 horas, assim, a gente vai... E eu escolhi também alguns casos, assim, que eles pegam várias áreas, assim, que eu gosto disso quando relaciona várias áreas da perícia, e para a gente ver o quanto a perícia é complexa. Mas eu deixo contigo aqui para falar com vocês. Eu acho que o nosso tempo está acabando, é isso? Qual é o limite? Eu vou te ser sincero, eu faz tempo que eu não tenho feito as transmissões pelo Instagram, né, porque eu tenho usado mais o YouTube. Mas eu acho que agora ele fica um pouco mais de 1 hora, mas eu acho que tá mais que ótimo, né? Eu quero ver se eu coloco isso aí também no YouTube depois. Isso aqui vai ficar disponível, eu vou deixar... Creio que muita gente ainda vai assistir, né, Rodrigo? Então, o Rodrigo também. Eu vou marcar ele aqui na publicação, tem o perfil do Rodrigo aí no Instagram.
também operadores do direito, os alunos aí, pode contatar o Rodrigo aí, de repente já levar essas coisas para a sala de aula aí, né, Rodrigo? Daqui a pouco te apertar lá também na sala, lá, desses teus assuntos aí de seguradoras, de fraudes, de incêndios, de acidentes de trânsito. E o meu perfil também. Tem vagas? Ainda tem vaga para o evento? Já é bom falar agora. Tinha encerrado os lotes, né? A gente deu uma segurada e eu acho que vai abrir eu acho que abre mais um último lote aí. Eu acho que tem mais um lote, né, com poucas vagas. Eu acho que eu não sei nem se tem 5, 6 vagas. Não tem, sinceramente, eu não sei mais quantas vagas tem, né? Eu tenho que olhar ali, que é uma agência que faz isso aí para nós aí, né? A Eagle aí, né? Que gerenciou, o evento está todo no Simpla, né? Os pessoal procurando Simpla. Criminalística 360, quer procurar curso prático de perícia criminal e processo penal, Criminalística 360, vai encontrar o nosso curso. E a ideia, talvez, né, Rodrigo, quem sabe nós vamos fazer aquilo que a gente mais gosta, que é rodar o Brasil, né? Então, também vai ser fica aí uma experiência que vai ser um piloto, né? E daqui a pouco, tendo as demandas em outros estados, aí a gente consiga juntar a nossa turma aí e levar presencial para outros estados. Né? Mas deixa contigo as palavras finais, aí por mim eu estou muito satisfeito, sempre é um prazer falar contigo. O que eu tenho a dizer é que o pessoal que está afim aí, que corra aí para pegar essas últimas vagas aí, né? Porque pelo time que a gente montou aí, pela experiência, pela diversificação de áreas da perícia, vai ser um evento muito rico, assim, né? Muito prático e um evento de 20 horas que na prática vai ter muito mais, como se fosse uma semana, digamos, né? E eu acho que a gente tem, né, a experiência adequada para fazer acontecer isso, né? Nesse tempo, nesses 2 dias, acho que a gente vai fazer acontecer lá. Eu estou bem certo disso e eu acho que essa fórmula nossa de levar prática, ela vai dar muito certo, né? Porque a gente vai ter recursos lá para expor os casos, desafiar os alunos a apresentar, saber a real verdade sobre alguns casos, né? O cara conhece o caso, acha que conhece, mas não conhece, né? E a gente trabalha com os elementos técnicos, né? Então, acho que vai ser muito bom. Acho que quem se inscreveu não vai se arrepender, vai ser um evento assim marcante mesmo. Eu acredito muito nisso porque sei as pessoas que estão envolvidas aí e que vão levar casos muito importantes aí, né, da perícia, e a gente vem acompanhando esse crescimento da perícia aí, a gente é protagonista nisso, né? Que bom, né? Eu tenho orgulho disso. E quem ganhou é o aluno que está lá, né? Porque vai beber na fonte, né? Digamos. Tá, cara? Que legal. É isso aí. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Então, a gente vai conversando aí, né? E nos encontramos aí dia 12 e 13 de dezembro. Vão ser 20 horas, das 8 às 18, Hotel Intercity, em Porto Alegre. Rodrigão, um abraço, meu irmão. Vamos falando aí na sequência. Um abraço a todos aí. Obrigado por quem estiver nos acompanhando e o pessoal que ainda vai assistir.